Bem-vindo ao Evolu Inova. Aqui exploramos ideias, inovações e evolução. Vamos junto nessa jornada? O disco de áudio foi criado e patenteado em 1888 por Emil Berliner, junto com o gramofone. Como uma alternativa mais prática aos cilindros fonográficos, apesar de inventores como Thomas Edison e Alexander Graham Bell já considerarem o disco como um suporte ideal, apenas Berliner conseguiu desenvolver um modelo viável inicialmente feito de ebonite e depois de goma lata. O formato só ganhou um destaque no mercado em 1895, quando Berliner fundou a Berliner Gramophone e fez melhorias junto com Eldridge R. Johnson. Posteriormente, disputas judiciais levaram à criação da Victor Talking Machine Company, que popularizou o disco e introduziu inovações como gravações mais duráveis e o design vitrola, que incorporava o gramofone como peça de mobília. A disputa entre discos e cilindros no início do século XX foi marcada por avanços em ambos os formatos. Os cilindros possuíam vantagens técnicas como reutilização e maior duração, mas os discos se destacavam pela produção em massa e padronização, além de permitirem a existência de selos fonográficos e capas. Essas características tornaram os discos mais viáveis e comercialmente consolidados com o padrão da indústria, a partir de 1910. A introdução da gravação elétrica em 1925 pela Western Electric revolucionou a indústria, permitindo maior variedade musical e melhor qualidade sonora. Com essa inovação, os discos de 78 RPM ganharam destaque global até serem substituídos na década de 1940 pelos discos de vinil, que ofereciam maior durabilidade e melhor qualidade. Em junho de 1948, a gravadora Columbia, uma das mais influentes da época, apresentou no Hotel Waldorf Astoria em Nova York o primeiro LP de vinil comercialmente bem sucedido. Essa inovação substituiu os antigos discos de 78 RPM e foi criada por uma equipe liderada por Peter Grau Goldmark. Embora várias equipes, incluindo outras da Columbia e da RCA Victor, tenham tentado desenvolver o formato, apenas o grupo de Goldmark alcançou o sucesso. Além do desenvolvimento do próprio disco, os engenheiros da Columbia enfrentaram o desafio de adaptar os equipamentos existentes, como tocadores e agulhas. Naquela época, as agulhas eram tão pesadas que danificavam o delicado material do disco de vinil. O desenvolvimento dessa tecnologia começou na década de 1920, mas a Grande Depressão e o período pós-Segunda Guerra Mundial atrasaram seus lançamentos comerciais. O primeiro LP de vinil lançado trazia a Philharmonic Symphony Orchestra de Nova York interpretando o Concerto para Violino em Mi menor, de Mendelssohn. Nos anos seguintes, muitos outros LPs foram produzidos, incluindo o icônico Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band, dos Beatles, lançado em 1967. Em 2003, a revista Rolling Stones elegeu como o melhor álbum de todos os tempos. Nos anos 1960, as fitas cassete começaram a se popularizar devido à sua portabilidade, ameaçando a supremacia dos LPs. Mais tarde surgiram os CDs e outras mídias digitais, que pareciam ter encerrado a era do vinil. No entanto, o formato retornou ao mercado com força, impulsionado por DJs e entusiastas da música, além de colecionadores tradicionais. Sobre o Sgt. Pepper, além da música, o álbum também chamou a atenção por sua icônica capa, criada a partir de fotografias de Michael Cooler. A imagem mostrava os Beatles vestidos como sargentos diante de uma colagem de figuras célebres, como Marilyn Monroe, Marlon Brando, Bob Dylan e Cassius Clay. Algumas figuras como Gandhi e Jesus Cristo foram removidas por questões culturais e comerciais, enquanto a inclusão do Adolfo Bigode gerou polêmicas, como alegações de que ele estaria escondido na capa. A capa do álbum também gerou especulações sobre uma suposta mensagem referente à morte de Paul McCartney. Muitos acreditavam que elementos como um contrabaixo com apenas 3 cordas e flores dispostas como um túmulo sugeriam a ausência de um Beatle. Além disso, o Sgt. Pepper foi o primeiro disco a incluir um encarte com letras das músicas impressas, um marco na história da música. E obrigado por assistir.
Se gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Seu apoio faz toda a diferença. E é claro, deixar o comentário aqui embaixo. Eu leio todos. Até o próximo vídeo.